Você aprendeu que o mundo grita, que quem fala mais alto parece mais forte, que quem se expõe demais parece mais confiante. Mas existe um segredo que poucos entendem, e ele não ecoa em multidões, não faz barulho nas redes, não precisa de aplauso. Existe uma força que cresce no silêncio. E é para você que está cansado de explicar demais, de provar demais, de se justificar demais, que essa palavra chega hoje. Você carrega dentro de si batalhas que ninguém vê. Acorda cedo, dorme tarde, enfrenta responsabilidades que não aparecem nas fotos. Enquanto muitos anunciam planos, você constrói fundamentos. Enquanto muitos fazem barulho, você aprende a ouvir. E talvez, em alguns dias, você tenha se perguntado se esse silêncio vale a pena. Se trabalhar sem reconhecimento, orar sem plateia, lutar sem testemunhas, realmente produz algum fruto. Escuta com atenção. O silêncio que nasce da fé não é ausência de movimento, é preparação. Existe um tipo de pessoa que Deus está formando longe dos holofotes. Pessoas que não precisam anunciar cada passo porque confiam em quem dirige o caminho. Pessoas que entenderam que o céu trabalha melhor quando o coração está alinhado, não quando a boca está cheia de promessas vazias. Você não precisa contar tudo o que está fazendo. Você não precisa explicar todo o sofrimento que atravessa. Há processos que só amadurecem quando são protegidos do barulho externo. Quando você trabalha muito em silêncio, você aprende disciplina, aprende constância, aprende a continuar mesmo quando ninguém está olhando. Esse tipo de esforço molda caráter, não apenas resultados. O mundo celebra conquistas rápidas, mas Deus honra raízes profundas. Aquilo que cresce devagar, cresce firme. Aquilo que se desenvolve longe do ruído, resiste quando as tempestades chegam. E quando você ora muito em silêncio, algo ainda mais profundo acontece. Porque a oração silenciosa não busca aplauso, busca presença. Não é espetáculo, é encontro, não é performance, é rendição. No silêncio da oração, você não precisa impressionar ninguém. Você só precisa ser verdadeiro. É ali que lágrimas caem sem julgamento. É ali que medos são apresentados sem vergonha. É ali que decisões são alinhadas com o céu. A Bíblia revela uma verdade que poucos praticam, mas todos precisam lembrar. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Mateus 6:6. Percebe a ordem? Secreto primeiro, recompensa depois. O mundo quer recompensa sem processo. Deus estabelece processo antes da exaltação. O silêncio não é castigo, é cobertura, é proteção divina para aquilo que ainda está em gestação. Você talvez esteja vivendo um tempo em que ninguém percebe o quanto você está lutando. Pessoas próximas não entendem seu cansaço. Algumas até interpretam seu silêncio como fraqueza. Mas existe um tipo de vitória que só chega para quem aprendeu a não anunciar guerra antes da hora. Quem fala demais se expõe. Quem ora em silêncio se fortalece. Existe também um silêncio estratégico, não aquele do medo, mas aquele da confiança. O silêncio de quem sabe que não precisa reagir a toda provocação. O silêncio de quem entende que discutir nem sempre é vencer. O silêncio de quem escolheu preservar a paz enquanto o mundo tenta roubar sua identidade. A Escritura confirma isso quando diz: "O Senhor lutará por você, apenas fique em silêncio." Êxodo 14:14. Esse versículo não ensina passividade, ensina posicionamento. Enquanto você se cala, Deus age. Enquanto você confia, Ele move circunstâncias. Enquanto você permanece firme, o invisível trabalha a seu favor. Vencer tudo em silêncio não significa nunca celebrar. Significa entender o tempo certo de falar. Significa permitir que os frutos falem por você. Que os resultados testemunhem o processo. Que a transformação seja tão evidente que dispense explicações. Você não está atrasado.
Você está sendo preparado. O silêncio que hoje parece pesado será o mesmo que amanhã protegerá sua vitória. Continue trabalhando, mesmo sem reconhecimento imediato. Continue orando, mesmo quando parece que nada muda. Continue avançando, mesmo quando ninguém percebe. O céu está atento a cada detalhe. E se essa palavra está encontrando lugar no teu coração, declara isso com fé agora. Escreve nos comentários, não como ritual, mas como posicionamento espiritual. Deus está construindo minha vitória em silêncio. Declare isso. Permita que essa verdade se estabeleça dentro de você. Existe um tipo de silêncio que não nasce da timidez, mas da maturidade. Não é o silêncio de quem se esconde, é o silêncio de quem sabe exatamente quem é e para onde está indo. Você talvez esteja vivendo um tempo em que Deus reduziu o barulho ao redor para ampliar o discernimento dentro de você. Menos vozes externas, menos interferências, menos distrações. Isso incomoda, porque o ser humano foi condicionado a medir valor pela quantidade de atenção recebida. Mas o céu mede valor pela profundidade do caráter formado quando ninguém está observando. Trabalhar muito em silêncio exige força interior. Exige acordar todos os dias sem aplauso, sem reconhecimento imediato, sem alguém dizendo que você está no caminho certo. Exige continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Esse tipo de disciplina não é comum. Ela separa pessoas rasas de pessoas estruturadas. Enquanto muitos abandonam processos porque não são vistos, você permanece, porque entende que Deus vê. Existe uma diferença profunda entre quem trabalha para ser notado e quem trabalha porque tem um chamado. Quem trabalha para ser notado se frustra rápido. Quem trabalha por chamado suporta longas estações sem retorno visível. Você pode até se cansar fisicamente, mas não desiste espiritualmente. Porque dentro de você existe uma convicção silenciosa dizendo que nada do que está sendo feito é em vão. O silêncio também revela quem você realmente é. Quando não existe plateia, sobra verdade. Quando não existe elogio, sobra intenção. Quando não existe recompensa imediata, sobra fé. Deus usa esses períodos para ajustar motivações, corrigir desvios internos e fortalecer áreas que, se fossem expostas cedo demais, não suportariam o peso da visibilidade. Muitos querem colher em público aquilo que nunca cultivaram no secreto. Querem autoridade sem submissão, resultados sem disciplina, influência sem responsabilidade espiritual. Mas o reino de Deus não funciona por atalhos. Ele funciona por processos. E processos verdadeiros quase sempre acontecem longe do barulho. Orar muito em silêncio é uma das práticas mais poderosas e menos compreendidas da vida espiritual. Porque a oração silenciosa não é performática. Ela não impressiona ninguém. Ela não gera comentários, não produz aplausos, não constrói imagem. Ela constrói intimidade, e intimidade com Deus transforma decisões, pensamentos, reações e prioridades. Quando você ora em silêncio, você para de tentar convencer Deus e começa a permitir que Ele te convença. Você deixa de falar tanto e começa a ouvir mais. E ouvir Deus exige quietude interior. Exige desligar o ruído das expectativas humanas, das comparações constantes, das pressões externas que tentam te empurrar para um ritmo que não é o seu. É nesse lugar silencioso que Deus revela coisas que não seriam compreendidas em meio ao barulho. Direções que não podem ser gritadas, apenas discernidas. Correções que não podem ser públicas, apenas pessoais. Chamados que não suportariam exposição precoce. A palavra revela uma verdade que confronta o imediatismo humano. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Melhor é o paciente do que o arrogante. Eclesiastes 7:8.
O paciente entende o valor do silêncio. O arrogante precisa anunciar tudo. O paciente constrói. O arrogante se expõe. Você está sendo treinado para esperar o tempo certo, não porque Deus quer te atrasar, mas porque Ele quer te preservar. Vencer tudo em silêncio é compreender que nem toda batalha precisa ser anunciada. Algumas vitórias são espirituais antes de serem visíveis. Algumas guerras são vencidas quando você escolhe não reagir, não se explicar, não se justificar diante de quem não tem autoridade sobre seu propósito. O silêncio se torna uma armadura. Ele te protege de conflitos desnecessários, de desgastes emocionais, de guerras que não acrescentariam nada à sua jornada. Quando você aprende a se calar, aprende também a escolher onde gastar energia, onde investir tempo e onde simplesmente seguir em frente. Você começa a perceber que responder tudo é uma prisão. Provar tudo é exaustivo, explicar tudo é improdutivo. O silêncio te devolve liberdade. Liberdade de ser quem você é sem precisar da aprovação constante de pessoas que não conhecem seu processo nem suportariam suas dores. Existe também um silêncio que confronta. O silêncio de quem não reage como esperado. O silêncio de quem permanece firme quando o mundo espera a explosão. Esse silêncio confunde, porque revela autocontrole. E autocontrole é uma das maiores evidências de maturidade espiritual. A Bíblia afirma: quem é paciente tem grande entendimento, mas quem é impulsivo mostra insensatez. Provérbios 14, 29. Você está sendo treinado para não viver por impulso, para não falar tudo o que pensa, para não reagir a toda provocação. Porque pessoas impulsivas até parecem fortes por um momento, mas pessoas disciplinadas permanecem de pé por uma vida inteira. Trabalhar, orar e vencer em silêncio também muda a forma como você enxerga sucesso. Sucesso deixa de ser barulho e passa a ser estabilidade. Deixa de ser aparência e passa a ser paz. Deixa de ser aprovação externa e passa a ser consciência limpa diante de Deus. Você começa a perceber que não precisa correr contra o tempo, porque o tempo trabalha a favor de quem anda alinhado. Você entende que não precisa se comparar, porque cada chamado tem ritmo próprio. Você aceita que nem todo mundo precisa entender seu caminho, desde que você saiba quem te chamou. O silêncio te ensina a confiar. Confiar que Deus está vendo. Confiar que Ele está ajustando detalhes que você nem percebe. Confiar que quando chegar o momento certo, aquilo que foi construído no oculto terá estrutura suficiente para permanecer de pé no público. Você não está esquecido. Você está sendo formado. Não está invisível. Está protegido. Não está parado. Está sendo preparado. E quando a vitória chegar, ela não será barulhenta, mas será inquestionável, porque aquilo que nasce no silêncio carrega uma autoridade que não precisa se anunciar. E se você chegou, se essa palavra falou algo em seu coração até aqui, considere se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Existe uma guerra que quase ninguém vê. Ela não acontece em palcos, não explode em discussões públicas, não vira assunto em conversas rasas. Essa guerra acontece dentro de você, no pensamento que insiste em duvidar, no coração que às vezes cansa, na alma que precisa permanecer firme enquanto tudo ao redor parece silencioso demais. Quem escolhe viver, trabalhar, orar e vencer em silêncio enfrenta batalhas que pessoas barulhentas jamais suportariam. Porque o silêncio expõe você a si mesmo. Sem distrações, sem aplausos, sem validação constante, você passa a ouvir pensamentos que antes eram abafados pelo ruído externo. Medos antigos reaparecem. Inseguranças tentam ganhar voz. Perguntas surgem no meio da noite, quando ninguém está por perto para oferecer respostas rápidas. E é exatamente nesse lugar que muitos desistem. Não porque não sejam capazes, mas porque não estavam preparados para enfrentar o próprio interior.
Você já percebeu como é mais fácil lutar contra algo externo do que encarar o que acontece dentro? É mais simples discutir com alguém do que silenciar e lidar com a frustração. É mais fácil justificar erros do que permitir que Deus trate áreas profundas do caráter. O silêncio não te livra da guerra. Ele te coloca no campo mais difícil, o da transformação interna. Quando você trabalha em silêncio, precisa lutar contra a tentação de desistir cedo demais. A mente pergunta se vale a pena continuar. O coração sente o peso da constância sem recompensa imediata. O corpo cansa e ninguém vê. Ninguém aplaude, ninguém reconhece. É aí que o inimigo tenta plantar pensamentos sutis, dizendo que você está perdendo tempo, que outros avançaram mais rápido, que talvez seu esforço não produza resultado algum. Mas existe uma verdade espiritual que precisa ser gravada em você. O crescimento mais perigoso para o inferno é aquele que acontece de forma silenciosa. Porque quando o inimigo percebe, já existe estrutura, já existe maturidade, já existe resistência, já existe autoridade. Orar muito em silêncio também gera confrontos internos profundos, porque na ausência de palavras, Deus começa a tocar em áreas que você evitou por anos. Ele traz à tona feridas mal resolvidas, mágoas escondidas, hábitos disfarçados de normalidade. E isso dói. Não é confortável, não é rápido, mas é necessário. O silêncio da oração não permite fuga. Você não pode se esconder atrás de frases prontas, não pode usar espiritualidade superficial como escudo. Você fica exposto diante de Deus como realmente é. E é exatamente aí que a cura começa, porque Deus não trata personagens, Ele trata pessoas reais. Existe um momento na caminhada em que você percebe que vencer não é apenas conquistar algo externo, mas dominar aquilo que antes te dominava por dentro. Vencer o orgulho que quer falar demais. Vencer a ansiedade que quer tudo agora. Vencer a necessidade de aprovação que te faz explicar demais. Essas vitórias não aparecem em fotos, mas mudam completamente a forma como você vive. A Bíblia revela um princípio poderoso quando diz: quem governa o próprio espírito é melhor do que quem conquista uma cidade. Provérbios 16:32. Esse versículo não glorifica conquistas externas, ele exalta domínio interior, porque quem não vence por dentro não sustenta vitória por fora. Você está sendo treinado para governar emoções, pensamentos e reações. E isso só acontece no silêncio. Existe também a batalha da comparação. Enquanto você caminha em silêncio, outros parecem avançar com rapidez. Anunciam conquistas, celebram resultados, recebem reconhecimento. E por um instante, o coração pode se perguntar por que o seu caminho parece mais longo, mais discreto, mais exigente. Mas o que você não vê é que muitos desses caminhos não têm profundidade suficiente para sustentar o que aparentam. O silêncio te livra da armadilha da comparação, porque te obriga a olhar para frente, não para os lados. Te ensina que cada jornada tem um ritmo e que acelerar fora do tempo certo pode comprometer tudo. Deus não está te atrasando, Ele está te alinhando. Outra batalha invisível é aprender a não reagir. Você será provocado, mal interpretado, questionado. Pessoas vão tentar te tirar do eixo, esperando uma resposta, uma explicação, uma reação emocional. E toda vez que você escolhe o silêncio, algo dentro de você amadurece. Você percebe que nem toda provocação merece resposta, nem toda acusação merece defesa. Nem toda crítica merece atenção. Jesus viveu isso intensamente. Diante de falsas acusações, ele se calou. Não porque não tinha argumentos, mas porque confiava no Pai que julgava com justiça. A palavra registra: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Isaías 53:7. Esse silêncio não era fraqueza, era autoridade. Era confiança absoluta de que a verdade não precisa ser defendida com desespero. Ela se sustenta sozinha. Você está aprendendo isso na prática, a se calar quando antes explodiria,
a seguir quando antes explicaria, a confiar quando antes controlaria. Essas pequenas vitórias internas constroem uma força espiritual que ninguém consegue roubar. Vencer tudo em silêncio também significa aprender a esperar. Esperar sem murmurar. Esperar sem perder a fé. Esperar sem abandonar o caminho. A espera é uma das batalhas mais difíceis porque ela confronta o controle humano. Mas quem aprende a esperar em silêncio descobre que Deus trabalha enquanto você descansa nele. Você talvez esteja em um ponto em que tudo parece parado. Nenhuma grande mudança visível, nenhuma resposta imediata, nenhum sinal externo. Mas o céu não está em silêncio. Existe um movimento invisível acontecendo. Ajustes finos, portas sendo preparadas, pessoas sendo posicionadas, situações sendo alinhadas. O silêncio não significa a ausência de Deus. Muitas vezes significa proximidade. Ele está tão perto que fala baixo, e só quem aquietou o coração consegue ouvir. As batalhas invisíveis que você enfrenta hoje estão te capacitando para vitórias que exigirão equilíbrio emocional, maturidade espiritual e humildade profunda. Se essas vitórias chegassem antes, talvez te destruíssem, mas no tempo certo, elas te estabelecerão. Continue firme, continue em silêncio, continue trabalhando, orando e avançando. Cada batalha vencida dentro de você está pavimentando um caminho sólido para aquilo que virá. Existe um momento silencioso antes da ruptura da terra. Ninguém vê a semente trabalhando. Não há barulho, não há sinal externo, não há aplauso. Mas por baixo da superfície, algo está acontecendo. Raízes estão se aprofundando, estruturas estão se formando, forças estão sendo organizadas para sustentar aquilo que em breve romperá o solo. A sua vida espiritual segue esse mesmo princípio. O silêncio que você tem vivido não é vazio. Ele está carregado de movimento invisível. Depois de longas estações de trabalho escondido, oração reservada e batalhas internas vencidas longe dos olhos humanos, chega um tempo em que os frutos começam a aparecer. Não de forma explosiva, não como espetáculo, mas de maneira consistente, firme e inegável. E esse momento exige tanto cuidado quanto o tempo do silêncio. Porque o mesmo barulho que não te acompanhou na construção pode tentar te desestabilizar na colheita. Você começa a perceber mudanças sutis. Situações que antes te abalavam já não têm o mesmo poder. Pessoas que antes te confundiam já não determinam suas decisões. Portas que pareciam fechadas começam a se abrir sem esforço forçado. E aos poucos, outros começam a notar. Não porque você anunciou, mas porque o fruto se tornou visível. Esse é um ponto crítico. Porque quando os frutos aparecem, a tentação de explicar o processo surge. A vontade de contar cada detalhe, cada dor, cada renúncia, cada madrugada silenciosa. Mas existe sabedoria em manter o mesmo espírito que te sustentou no início. O silêncio que te construiu também é o silêncio que te mantém. O fruto verdadeiro não precisa de propaganda. Ele carrega a evidência própria. Quem olha percebe consistência, paz, estabilidade emocional e espiritual. Não é um sucesso barulhento, é uma vitória tranquila. E esse tipo de vitória incomoda, porque não pode ser desqualificada facilmente. O mundo está acostumado com conquistas frágeis, construídas rapidamente e sustentadas por aparência. Mas quando alguém surge com profundidade, com equilíbrio, com clareza de identidade, isso gera questionamento. Pessoas começam a se perguntar como você chegou ali. E o segredo não está em técnicas, está no processo silencioso que poucos estão dispostos a viver. A Bíblia revela esse princípio de forma clara quando diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Salmos 92, 12.
A palmeira cresce lentamente, mas resiste a ventos fortes. O cedro leva anos para se estabelecer, mas sustenta estruturas enormes. O crescimento que vem de Deus não é apressado, é preparado. E quem cresce assim não cai facilmente. Você talvez perceba que mesmo com frutos visíveis, ainda existe silêncio. Porque maturidade não grita, ela sustenta. Pessoas maduras não precisam se justificar quando dão certo. Elas seguem firmes, conscientes de que tudo o que possuem foi construído com sacrifício e graça. Esse é também o momento em que novas responsabilidades surgem, porque Deus não entrega visibilidade sem responsabilidade. Ele não confia influência a quem não aprendeu a se calar. Ele não expande território de quem não governou primeiro o próprio interior. Os frutos visíveis trazem novos desafios, novas decisões e novos níveis de dependência espiritual. Você precisa resistir à tentação de se desconectar da fonte que te sustentou no silêncio. Muitos se perdem exatamente aqui. Abandonam a oração reservada porque agora têm resultados. Relaxam na disciplina porque agora são vistos. Permitem que o barulho externo substitua a voz que sempre os guiou. Mas você foi treinado diferente. Você aprendeu a ouvir no silêncio, a trabalhar sem aplauso, a vencer sem plateia. E é essa base que vai te manter equilibrado quando o fruto se tornar evidente. Existe também um tipo de ataque que só acontece quando os frutos aparecem. Críticas surgem. Opiniões não solicitadas se multiplicam. Pessoas que não acompanharam o processo tentam opinar sobre o resultado. E mais uma vez, o silêncio se torna sua melhor resposta. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da segurança interior. A palavra ensina: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Mateus 5,16. Perceba que o texto não diz para anunciar a luz, mas para permitir que ela brilhe. A glória não volta para você, ela retorna para Deus. E quando isso acontece, o fruto se torna testemunho, não troféu pessoal. Você começa a entender que vencer tudo em silêncio não significa viver escondido para sempre. Significa não permitir que a visibilidade mude sua essência. Significa continuar com o coração no lugar certo, mesmo quando os resultados aparecem. Significa lembrar de onde veio, como foi construído e quem sustentou cada etapa. Os frutos visíveis também revelam algo importante. Quem estava apenas por interesse se afasta, e quem reconhece verdade se aproxima. O silêncio filtra relacionamentos. Ele separa curiosos de companheiros de jornada. E isso protege você de alianças frágeis. Você está entrando em uma fase em que o que foi plantado começa a se manifestar. Não tenha medo disso. Apenas mantenha o espírito que te trouxe até aqui. Continue humilde. Continue dependente. Continue sensível à voz de Deus. O silêncio que te acompanhou na construção ainda será necessário na manutenção, porque aquilo que nasce no secreto precisa permanecer conectado à fonte que o gerou. Existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de admitir. Vencer é perigoso, não porque a vitória seja ruim, mas porque ela muda o ambiente ao redor de você e revela coisas que estavam escondidas. Antes da vitória, muitos te ignoravam. Depois da vitória, muitos te observam. Antes você era subestimado. Depois você se torna referência, alvo, comparação, assunto. E é exatamente aqui que muita gente perde o que conquistou. Não por falta de capacidade, mas por falta de proteção. A vitória que nasce no silêncio precisa continuar sendo guardada com a mesma sabedoria que te sustentou quando ninguém estava vendo. Você trabalhou sem aplauso, e isso te fortaleceu. Você orou sem plateia, e isso te alinhou. Você venceu batalhas internas que ninguém conhece, e isso te amadureceu.
Mas agora que os frutos começam a aparecer, existe uma nova tentação. A tentação de se expor demais. A tentação de explicar o processo para quem não carregou o peso da caminhada. A tentação de contar detalhes, de abrir bastidores, de transformar a vitória em vitrine. E eu preciso falar com você de maneira direta e espiritual. Nem todo mundo merece acesso àquilo que Deus te confiou. Nem todo mundo tem maturidade para ouvir seus planos. Nem todo mundo tem pureza para celebrar seu avanço. E quando você se abre sem discernimento, você entrega munição para quem não deveria nem conhecer o seu campo de batalha. A vitória muda o tipo de guerra. Antes, o inimigo tentava te parar com desânimo. Agora, ele tenta te derrubar com distração. Antes, ele dizia que você não chegaria. Agora, ele tenta fazer você se perder depois de chegar. É sutil. Ele não precisa te destruir de uma vez. Basta te desconectar aos poucos da fonte que te trouxe até aqui. Um dia você ora menos porque está ocupado. No outro, você se acha forte o suficiente para decidir sem buscar direção. Depois, você começa a aceitar pressões externas como se fossem confirmações divinas. E quando percebe, está vivendo uma vida cheia de movimento, mas vazia de presença. E isso é perigoso, porque sucesso sem presença vira armadilha. Proteger a vitória significa guardar o coração com ainda mais zelo agora. Porque quanto maior a colheita, maior a responsabilidade de administrar bem. Você não pode tratar com leveza aquilo que foi gerado com lágrimas, disciplina e renúncia. Deus não te trouxe até aqui para você se tornar refém de visibilidade, nem para você trocar profundidade por aparência. Ele te conduziu para um lugar mais alto, e lugares mais altos exigem mais equilíbrio, exigem mais silêncio, exigem mais discernimento. A Bíblia revela um princípio que precisa ser colocado como guarda na porta da sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Guardar o coração, aqui, não é um conselho romântico, é uma ordem espiritual, porque o coração é o centro das decisões, das reações, das motivações. E quando a vitória chega, as motivações são testadas. Você vai precisar escolher. Vai viver para manter uma imagem ou vai viver para manter uma aliança com Deus? Vai buscar aplauso ou vai buscar propósito? Vai se alimentar de elogios ou vai se alimentar da presença? Porque existe um tipo de elogio que intoxica, um tipo de atenção que vicia, um tipo de reconhecimento que parece bom, mas começa a te conduzir por caminhos onde Deus não está. Proteger a vitória também significa entender que nem toda porta aberta é permissão divina. Às vezes, a porta abre porque você tem capacidade, mas não porque você tem chamado para aquilo. Às vezes, surge uma oportunidade que parece perfeita, mas rouba sua paz. E se rouba sua paz, custa caro demais. Você precisa aprender a dizer não com serenidade. Precisa aprender a recusar convites que te afastam do centro. Precisa aprender a discernir o que soma e o que drena. Porque depois da vitória, o mundo tenta te ocupar. E a ocupação pode se tornar uma forma elegante de perder a essência. Você vai notar também que algumas pessoas se aproximam depois da vitória com palavras bonitas, mas intenções confusas. Algumas querem estar perto porque agora você vale mais socialmente. Outras querem aprender o caminho sem pagar o preço do processo. Outras querem se comparar, medir, disputar, competir. E aqui você precisa de uma maturidade que não agride, mas também não se entrega. Você não precisa se tornar frio, você precisa se tornar sábio. Existe uma diferença enorme entre amar e permitir acesso. Você pode amar sem entregar seus segredos. Pode ser generoso sem se tornar vulnerável a manipulações. Pode ser gentil sem permitir invasão. E se você não guardar isso, o barulho entra. Entra em forma de opinião demais.
entra em forma de conselho demais, entra em forma de expectativas demais. De repente, todo mundo tem algo a dizer sobre sua vida, sobre suas decisões, sobre seu jeito de viver, sobre seu ritmo. E se você tentar agradar todo mundo, vai perder o senso da voz que realmente importa. Você não foi chamado para satisfazer vozes, você foi chamado para obedecer direção. É por isso que a oração em silêncio se torna ainda mais necessária depois da vitória. Porque agora o risco não é apenas cair, é se desviar. O risco não é apenas perder, é se corromper. O risco não é apenas ser derrotado, é esquecer de onde veio. E eu falo com firmeza, não existe proteção melhor do que permanecer no secreto. O secreto mantém sua alma limpa, mantém sua mente lúcida, mantém seu coração humilde, mantém sua identidade firme. A vitória também traz um tipo de guerra emocional. A necessidade de provar continuidade. Você vence uma vez e já sente o peso de ter que vencer de novo, e de novo, e de novo. Como se o mundo estivesse esperando sua queda para dizer, eu sabia. E aqui, você precisa respirar e lembrar, você não vive para provar nada para ninguém. Você vive para cumprir propósito. Você não precisa carregar o fardo da expectativa humana. Você precisa carregar a leveza da direção divina. Quem vive para impressionar se esgota. Quem vive para obedecer se mantém firme. Existe outro ponto que quase ninguém fala. Depois da vitória, você pode ser atacado por dentro, não apenas por gente, mas por pensamentos. A mente começa a dizer que você já é grande demais para certos princípios simples, que disciplina já não é tão necessária, que vigiar palavras já não é tão importante, que pequenas concessões não farão diferença. Mas são as pequenas concessões que derrubam pessoas fortes. São as pequenas brechas que roubam grandes conquistas. O inimigo não precisa de um terremoto quando consegue uma rachadura. Por isso, proteger a vitória é continuar vivendo como quem está em construção, mesmo quando já colhe frutos. É continuar aprendendo, continuar se corrigindo, continuar sendo ensinável. O momento que você se torna intocável para a correção é o momento que você começa a apodrecer por dentro. E Deus não te levantou para isso. Ele te levantou para ser inteiro, íntegro, firme. E isso exige vigilância. A palavra mostra como a verdadeira segurança não está no que você possui, mas em quem te sustenta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos 127, 1. Você trabalhou sim, você se esforçou sim, você foi disciplinado sim, mas você sabe, foi Deus quem edificou por trás do seu esforço. E se foi Ele que edificou, é nele que você permanece para proteger o que foi construído. Não se trata de medo de perder, trata-se de honra. Você honra o que recebeu quando administra com reverência. Proteja sua rotina, proteja seu tempo com Deus, proteja seu descanso, proteja sua mente, proteja suas conversas. Nem toda conversa é inocente. Tem conversa que parece leve, mas semeia dúvida. Tem conversa que parece conselho, mas carrega inveja. Tem conversa que parece interesse, mas é coleta de informação. E quanto mais você aprende a silenciar, mais você aprende a perceber o que está por trás do que é dito. Proteja também sua alegria, porque depois da vitória você pode se tornar sério demais, pressionado demais, exigido demais. E a alegria é força, a alegria é combustível, a alegria é sinal de saúde espiritual. Não permita que o peso das responsabilidades roube a beleza do caminho. Você não foi chamado para viver endurecido, você foi chamado para viver firme. A vitória que nasceu no silêncio deve permanecer ligada ao silêncio. Não ao silêncio do isolamento, mas ao silêncio da intimidade, da disciplina, do discernimento. Um silêncio que não te apaga, mas te guarda. Um silêncio que não te limita, mas te direciona. Um silêncio que impede o barulho de te manipular.
Um silêncio que mantém sua alma inteira, mesmo quando o mundo tenta te fragmentar. E eu declaro sobre você: aquilo que Deus começou no secreto, Ele vai sustentar no público. O que foi formado com lágrimas não será destruído por vaidade. O que foi construído com oração não será derrubado por distração. Permaneça vigilante, permaneça humilde, permaneça firme. A vitória não é o fim da sua história, é apenas a confirmação de que o silêncio valeu a pena e continua valendo. Existe um tipo de ataque que só se manifesta quando você cresce. Enquanto você estava escondido, trabalhando em silêncio, orando em silêncio e vencendo batalhas internas longe dos olhos humanos, quase ninguém se incomodava. Mas quando os frutos começaram a aparecer, quando sua postura mudou, quando sua paz se tornou visível, quando sua firmeza passou a incomodar, algo mudou no ambiente espiritual. O silêncio, que antes era apenas um lugar de formação, agora se torna uma estratégia de proteção, porque nem todo ataque vem com gritos. Alguns vêm disfarçados de elogio, de curiosidade, de proximidade repentina. Você precisa entender isso com clareza. Oposição nem sempre vem de quem te odeia declaradamente. Muitas vezes, ela vem de quem observa em silêncio, compara em silêncio e deseja em silêncio. A inveja raramente se anuncia. Ela se revela em comentários sutis, em perguntas aparentemente inocentes, em conselhos que mais confundem do que edificam. E se você não tiver discernimento, pode abrir portas emocionais e espirituais que não deveria. O silêncio, nesse estágio da caminhada, não é mais apenas um lugar de intimidade com Deus. Ele se torna uma muralha invisível. Ele impede que você entregue informações demais. Ele te livra de reagir impulsivamente. Ele protege sua mente de absorver palavras que não deveriam ter peso sobre você. Quem fala demais se expõe. Quem se cala com sabedoria se preserva. Existe uma razão espiritual profunda para isso. Ataques espirituais se alimentam de brechas, e muitas dessas brechas não estão no pecado explícito, mas na exposição excessiva, na necessidade de se explicar, no impulso de se defender o tempo todo. Quando você responde tudo, comenta tudo e reage a tudo, você se desgasta e se enfraquece. Mas quando você escolhe o silêncio, você economiza energia espiritual e mantém clareza interior. Você vai perceber que, conforme avança, nem todo mundo ficará feliz com seu crescimento. Algumas pessoas preferiam você pequeno, dependente, inseguro, sempre pedindo opinião. O seu amadurecimento incomoda porque revela a estagnação de outros. E aqui está um ponto crucial. Você não pode permitir que a reação das pessoas determine sua postura. Você não vive para manter zonas de conforto alheias. Você vive para cumprir propósito. O silêncio te ajuda a não alimentar conflitos desnecessários. Ele impede que você entre em disputas emocionais que não agregam nada à sua jornada. Muitas guerras são vencidas quando você decide não lutar. Não porque você é fraco, mas porque você é estratégico. Você aprende a escolher batalhas. Aprende a perceber quando algo é apenas provocação. Aprende a entender quando o ataque não merece resposta, mas discernimento. A Bíblia revela esse princípio com clareza quando afirma: até o insensato passará por sábio se ficar em silêncio, e se contiver os lábios, será considerado inteligente. Provérbios 17, 28. Esse versículo não fala apenas de inteligência natural, mas de sabedoria espiritual. Saber se calar é saber se proteger. Saber se calar é não permitir que palavras mal intencionadas encontrem eco dentro de você. Saber se calar é confiar que Deus defende melhor do que qualquer explicação humana. Ataques também podem vir na forma de julgamento injusto. Pessoas interpretam sua postura sem conhecer seu processo. Questionam suas escolhas sem carregar suas responsabilidades. Criam narrativas baseadas em suposições. E aqui, o silêncio volta a ser uma arma poderosa.
Quando você tenta se justificar demais, você valida acusações que não deveriam nem ser consideradas. Quando você se cala, você permite que o tempo revele a verdade. Jesus viveu isso de forma intensa. Ele foi observado, criticado, questionado e acusado. E muitas vezes escolheu o silêncio. Não porque não tinha resposta, mas porque confiava na justiça de Deus. A palavra registra. Mas Jesus continuou em silêncio e nada respondeu. Marcos 14:61. Esse silêncio não era passividade, era autoridade espiritual. Era a certeza de que nenhuma mentira se sustenta para sempre. Era a convicção de que Deus luta melhor do que qualquer defesa humana. Você também enfrentará ataques espirituais internos, pensamentos que tentam minar sua confiança, dúvidas que surgem sem motivo aparente, sensações de cansaço emocional que não correspondem à realidade externa. Muitas vezes, esses ataques não são circunstâncias, mas pressões invisíveis. E o silêncio, mais uma vez, se torna refúgio. Em vez de reagir, você ora. Em vez de discutir, você se recolhe. Em vez de se desesperar, você confia. O silêncio te ajuda a ouvir o que realmente importa. Ele te impede de se contaminar com o barulho das opiniões. Ele mantém sua mente alinhada, ele preserva sua sensibilidade espiritual. Quem vive no ruído constante perde discernimento. Quem aprende a se calar desenvolve percepção espiritual. Existe também um ataque sutil contra quem cresce, o ataque da pressa, a sensação de que você precisa aproveitar tudo agora, de que precisa se posicionar o tempo todo, de que precisa responder rápido, decidir rápido, avançar rápido. Mas o silêncio te lembra que velocidade sem direção gera desgaste. Deus nunca se move na ansiedade. Ele se move no tempo certo. A inveja também tenta provocar reação. Pessoas falam para ver se você responde, provocam para medir sua estabilidade, testam limites emocionais. E cada vez que você escolhe o silêncio, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Você demonstra domínio próprio, e domínio próprio é força espiritual em estado puro. Você começa a perceber que o silêncio não te enfraquece, ele te fortalece. Não te apaga, te protege, não te limita, te direciona. Ele impede que você seja sugado para guerras que não são suas. Ele preserva sua alegria. Ele mantém sua energia focada no que realmente importa. Vencer em silêncio também significa confiar que Deus vê ataques que você não vê. Ele percebe intenções que você não percebe. Ele bloqueia coisas que você nem imagina. E muitas vezes ele faz isso sem te avisar, justamente para não te sobrecarregar. Sua parte é permanecer fiel, íntegro e atento. A parte dele é lutar por você. Quando você escolhe o silêncio como estratégia, você se torna imprevisível para o inimigo. Ele não sabe como te tirar do eixo, não sabe qual botão apertar, não sabe como te provocar, porque você não reage como antes. Você não se expõe como antes. Você não se explica como antes. Você amadureceu. Isso assusta, porque pessoas barulhentas são fáceis de manipular. Pessoas silenciosas e firmes são difíceis de desestabilizar. Elas sabem quem são, sabem em quem confiam, sabem onde estão pisando. Permaneça nesse lugar. Não ceda à tentação de responder tudo. Não se desgaste tentando provar nada. Continue trabalhando, orando e vencendo em silêncio. O céu está cuidando de batalhas que você nem percebe. E quando Deus luta, nenhuma oposição permanece de pé. Existe um ponto na caminhada em que você percebe que o silêncio deixou de ser apenas uma fase e se tornou parte da sua identidade espiritual. Você não se cala porque tem medo. Você se cala porque aprendeu. Aprendeu que nem toda explicação edifica. Aprendeu que nem toda reação honra. Aprendeu que nem toda vitória precisa ser anunciada. Esse é o nível onde poucos chegam,
porque exige domínio próprio, maturidade emocional e confiança absoluta em Deus. Você olha para trás e percebe o quanto mudou. Antes, precisava falar para se sentir visto. Hoje, sabe que é visto mesmo quando ninguém percebe. Antes, precisava reagir para se sentir forte. Hoje, entende que força verdadeira é permanecer em paz enquanto o mundo espera uma explosão. Antes, precisava da aprovação de muitos. Hoje, basta a consciência limpa diante de Deus. Esse amadurecimento não aconteceu da noite para o dia. Foi forjado em madrugadas silenciosas, em orações sem palavras, em decisões difíceis tomadas sem conselho popular. Foi construído quando você escolheu obedecer, mesmo sem entender tudo. Quando escolheu continuar mesmo cansado. Quando escolheu se calar mesmo sendo provocado. E cada uma dessas escolhas te trouxe até aqui. Você começa a entender que o silêncio não te isolou. Ele te selecionou. Ele filtrou ambientes, relações, desejos e até versões antigas de você mesmo que não caberiam no futuro que Deus estava preparando. Algumas pessoas ficaram pelo caminho, não por maldade, mas por incompatibilidade espiritual. Algumas fases se encerraram, não por fracasso, mas por conclusão. E você aprendeu a não forçar permanências que Deus já havia finalizado. Permanecer em silêncio até o fim significa não abandonar os princípios quando a pressão aumenta. Significa não negociar valores quando a oportunidade parece irresistível. Significa não trocar profundidade por visibilidade. Você entendeu que aquilo que te sustenta no secreto é o que te mantém inteiro no público. E agora, mais do que nunca, você precisa proteger isso. Existe uma beleza espiritual em quem não precisa anunciar que venceu, porque a paz denuncia, a firmeza denuncia, a coerência denuncia. Pessoas percebem algo diferente em você, mesmo sem saber explicar. Não é arrogância, não é frieza, é segurança. É alguém que não vive reagindo, mas vivendo com propósito. Você também aprendeu que caminhar em silêncio não significa caminhar sozinho. Deus sempre levanta pessoas certas no tempo certo. Pessoas que não competem, não sugam, não confundem. Pessoas que respeitam seu processo porque também passaram pelo deles. Comunhão verdadeira não nasce no barulho, nasce no reconhecimento silencioso entre quem carrega profundidade. A Bíblia revela uma verdade que sustenta você nesse estágio. O Senhor é bom para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Lamentações 3:25. Esperar em silêncio nunca foi perda de tempo. Foi investimento espiritual. E agora você colhe discernimento, equilíbrio e autoridade interior. Você não precisa correr atrás de tudo. O que é seu encontra você no tempo certo. Você não precisa disputar espaço. O espaço certo te comporta naturalmente. Você não precisa provar nada. Sua história fala por você. Mas existe um cuidado que precisa permanecer. Não se endurecer. O silêncio que te fortalece não pode te tornar inacessível emocionalmente. Maturidade não é frieza, é equilíbrio. Você pode ser firme sem ser ríspido, reservado sem ser distante, profundo sem ser pesado. Deus não te chamou para se fechar, te chamou para se guardar. Você segue sensível, ensinável, dependente, continua ouvindo mais do que falando, continua orando mais do que explicando, continua observando antes de decidir. Esse é o ritmo de quem aprendeu a caminhar com Deus. Não é lento, é preciso, não é inseguro, é consciente. E agora, existe algo importante. Você não está sozinho nessa jornada. Existem outros que também escolheram profundidade em vez de barulho, verdade em vez de aparência, propósito em vez de pressa. E caminhar junto fortalece. Não para competir, mas para permanecer. Não para se exibir, mas para se edificar. Se essa palavra encontrou lugar no teu coração, se esse vídeo descreveu fases que você viveu ou está vivendo, caminha com a gente.
Se inscreve e permanece nesse ambiente onde a fé não é espetáculo, mas construção diária. Onde o silêncio é respeitado, o processo é honrado e Deus está no centro de tudo. Antes de sair, eu te faço um convite sincero. Compartilha aqui nos comentários o que essa mensagem falou com você. Não precisa ser longo, não precisa se expor além do que sente paz. Às vezes, uma frase simples carrega força suficiente para despertar fé em alguém que está quase desistindo. Sua história, mesmo resumida, pode ser resposta para outra pessoa. E se você quiser deixar uma declaração de posicionamento espiritual, escreve algo que venha do teu coração, não como obrigação, mas como compromisso pessoal com esse processo que Deus está conduzindo em você. A palavra encerra esse momento com uma promessa firme. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. Você foi fiel no silêncio, e isso diz tudo sobre o que ainda virá. Existe um momento em que você percebe que o silêncio não foi apenas um método, mas uma escola severa, exigente, solitária em alguns dias, mas profundamente transformadora. Você entrou nesse caminho pensando que estava apenas evitando conflitos, evitando exposição, evitando desgaste. Mas hoje entende que estava sendo treinado para algo muito maior. Permanecer inteiro quando tudo ao redor tenta fragmentar você. O silêncio te ensinou a ouvir antes de falar. Te ensinou a esperar antes de agir. Te ensinou a discernir antes de decidir. E, acima de tudo, te ensinou a confiar quando não havia garantias visíveis. Esse aprendizado não aparece em certificados, não rende elogios imediatos, mas constrói algo que o tempo não corrói: caráter. Você não venceu porque foi mais rápido. Você venceu porque foi mais fiel. Não venceu porque gritou mais alto. Venceu porque permaneceu firme quando tudo parecia quieto demais. Não venceu porque expôs sua dor. Venceu porque levou sua dor para o lugar certo, no secreto, diante de Deus. Hoje, quando você olha para a sua história, percebe que muitas batalhas foram ganhas sem que ninguém soubesse que existiam. Decisões difíceis tomadas em silêncio, renúncias que ninguém aplaudiu, processos longos que ninguém acompanhou. E é justamente isso que dá peso à sua vitória, porque ela não depende da validação de pessoas. Ela se sustenta sozinha. O silêncio também moldou sua forma de amar. Você aprendeu a amar sem depender, a ajudar sem se anular, a caminhar junto sem perder identidade. Aprendeu que nem todo mundo que caminha com você vai até o fim. E tudo bem. Algumas pessoas fazem parte de capítulos, não do livro inteiro. E você aprendeu a não forçar permanências que Deus já havia encerrado. Existe uma paz diferente em quem venceu assim. Não é euforia, é estabilidade. Não é empolgação momentânea. É segurança interior. Você não vive mais tentando provar valor. Você vive tentando honrar propósito. E isso muda tudo. Muda a forma como você fala. Muda a forma como você reage. Muda a forma como você escolhe batalhas. O silêncio também te preparou para lidar com o futuro. Porque você entende que novas vitórias virão, mas também virão novos desafios. E você não tem medo disso. Porque agora sabe onde se posicionar quando tudo aperta, sabe para onde correr quando o barulho aumenta, sabe onde se esconder quando o mundo tenta te consumir. Você volta para o lugar que sempre funcionou, o secreto. A Bíblia revela uma promessa que sustenta esse tipo de vida. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125:1. Percebe? Não diz que não enfrentam ventos, diz que não se abalam, porque quem foi firmado no silêncio não cai com facilidade. Quem construiu no oculto não desmorona no público. Quem aprendeu a depender de Deus não se perde quando as circunstâncias mudam. Vencer tudo em silêncio não significa que sua vida será sempre tranquila. Significa que, mesmo quando não for, você saberá onde firmar os pés. Significa que, mesmo quando vierem críticas, perdas ou transições,
Você não voltará a versões antigas de si mesmo. Você não regredirá. Você não se desesperará. Você não se exporá além do necessário. Você carrega agora um legado interno. Um legado que talvez seus filhos percebam, que pessoas próximas sintam, que ambientes sejam impactados sem entender exatamente por quê. É o legado de alguém que escolheu profundidade, de alguém que preferiu processo a palco, de alguém que confiou mais em Deus do que na própria voz. E se hoje você pudesse voltar no tempo e falar com aquela versão sua que começou tudo isso, cansada, confusa, silenciosa, você diria: valeu a pena. Valeu cada noite difícil. Valeu cada momento de dúvida. Valeu cada silêncio mantido. Porque você não apenas venceu situações, você se tornou alguém diferente. Antes de encerrar, eu quero te convidar a algo simples e profundo. Se esse vídeo falou com você, se descreveu fases reais da sua vida, se fortaleceu sua decisão de continuar firme, mesmo em silêncio, permanece com a gente. Se inscreve no canal não por número, mas por caminhada. Aqui a fé não é grito, é constância. Não é espetáculo, é construção. Não é pressa, é propósito. E deixa nos comentários o que essa palavra despertou em você. Pode ser uma frase, uma decisão, um testemunho curto. Às vezes, o que você escreve hoje é exatamente o que alguém precisava ler para não desistir amanhã. Sua vivência tem valor. Sua história carrega peso. Para fechar, guarda essa verdade no coração como um selo espiritual para tudo o que você viveu e ainda viverá. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo certo. 1 Pedro 5:6. O tempo certo não faz barulho. Ele chega e, quando chega, permanece.